Graças a Deus, irmãos. Bom dia. A partir de hoje vai ser aqui em Mateus capítulo 13, versículo 24. Eu vamos aproveitar aqui para falar de uma parábola e tentar entender em que lugar nós estamos nela. Na verdade, a Bíblia não foi feita para você ler para os outros, foi feita para você ler para você. E a primeira coisa que você tem que fazer, né, se tiver o hábito de leitura, é perceber o que em você precisa ser mudado através da leitura. Né? Eu não faço nada para matar a carne da outra pessoa. A única pessoa que eu posso realmente transformar, que eu tenho chance de transformar, é a minha própria vida. Aí, através da influência de uma vida transformada, tudo em nossa volta começa a mudar ou começa a mudar para ficar parecido com a gente ou mudar de verdadeiro. Entende? Se você decidir se posicionar, ou as coisas se adequam àquilo que você crê, ou elas fogem de você. Aí eu vou falar a frase que Napoleão, na parte disse: ou esse livro te separa do mundo, ou esse livro te separa de Deus. Não tem como viver em cima de uma... Ou seja, em cima de opinião, ali pendendo de um lado ou não. Ou você é de Cristo e se torna inimigo do mundo, ou você é do mundo e se torna inimigo de Cristo. Qualquer coisa a parte disso não é... Obrigado. Não é louvável. Então, importante demais. Quando lê as escrituras, quando tiver um tempo de leitura, tenta se ver lá, Senhor, o que aqui essa mensagem quer falar comigo? Eu falo isso porque no tempo da minha vida eu procurava ler coisas para falar às pessoas. Né? Isso aqui, tá vendo? É aquilo que... Não, chega um tempo da nossa vida que você percebe que todos nós estamos no mesmo barco, que todos carecem da glória de Deus e todos pecaram. E a própria Escritura vai mostrando para você, irmão, que sem Cristo ninguém está vivo. Sem Cristo ninguém está vivo, é só mesmo um morto-vivo caminhando. Porque sem Cristo nós já estamos mortos. Só que é uma morte progressiva. Como é que é? Progressiva, né? Progressiva. Que vai morrendo, vai morrendo. Cada vez que você está longe de Cristo e sua vida entra para dentro da sua idade, mais morto você está. Só que enquanto houver vida, respiração, há esperança. E a nossa fé é sobre essa esperança. E eu estava ali orando ali na rua, e aí eu sempre faço a citação: Cristo em nós. Cristo em nós. Irmão, não é Cristo em mim, é Cristo em nós. Não adianta nada você orar só por você, porque Cristo em nós é a esperança da glória. É quando você consegue puxar o coletivo para suas orações. É quando você não considera aquele irmão que é mais difícil, ou talvez ainda está em processo de transformação e libertação, quando você considera não deixá-lo para trás, independente do estado que ele está. Negligenciar de alguma maneira a sua viagem para colocar alguém na sua carruagem, para levar na hospedagem, para gastar o seu dinheiro, seu tempo para poder salvar o homem. E se a nossa fé não nos levar para isso, irmãos, não é Cristo que a gente está servindo. E eu peço que a gente entenda, porque nesse momento do fim de todas as coisas, a gente não precisa ser expert, cada notícia, cada coisa que só tem um motivo: ou apavorar, ou manipular, ou editar a gente para crer em coisas e aceitar coisas, né, que não existem, ou existem com outro nome, né? Vamos cá para nós, irmãos. Seres extraterrestres existem com outro nome. São demônios, né? Pronto, tá aqui. É igual alguém falar assim que consulta os mortos, né? Cara, se um lobo vai falar com você, pode ter certeza, foi demônio. Porque a Bíblia fala que a sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar, somente os vivos louvarão o seu nome.
Enquanto houver vida, há esperança. Qualquer coisa que vem num corpo de alguém que já morreu é demônio. E aí quem tem profundidade nas Escrituras consegue se defender dessas coisas. Mas eu temo que a igreja está indefesa. Não é porque Cristo ocultou ou não quis revelar. É porque, irmãos, a gente não lê o livro. As Escrituras, nós temos que ver o caso de amor com as Escrituras. Meditar nela de dia e de noite. Porque ela vai orientar os seus passos. Meditar nela lá no seu trabalho. É quando alguma coisa entrar dentro da sua própria cabeça, dentro do próprio coração, as Escrituras empurram aquilo para fora. Aquilo não consegue descer até o seu coração, porque você está atento. Quando você olhar para algum lugar, o Espírito Santo, pela palavra, vai empurrar aquilo para fora. Não, Senhor, ele deixa isso entrar dentro de você. Irmãos, pelo amor de Jesus Cristo, cada um aqui é responsável por um lugar e talvez você não saiba que, eu não recebi o título. Não, você é um pastor, você é um influencer. E aí sim, nós estamos deixando os influenciadores influenciar no nosso lugar. Né? Aí as nossas crianças estão vestindo de maneira devassa, estão consumindo coisa podre. Por quê? De alguma maneira a gente não está fazendo o nosso papel. E ainda que seja, irmãos, ainda que seja mínimo o que você está fazendo, faça a sua parte. Qual o mínimo? Faça alguma coisa, irmão. Olha, não seja um testemunho. Começa assim. Não dê mau testemunho para que as pessoas não associem, né, nossa fé. E quando eu vejo essa parábola do joio e do trigo, que a gente vai ler agora, eu consigo ver Cristo tentando nos alertar de algumas coisas. E essa perspectiva, na verdade, eu tenho algumas perspectivas, já preguei muito sobre isso, mas Deus me deu uma perspectiva, um ponto de vista diferente. Eu queria compartilhar isso assim, em Mateus 13, 24. E propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente ao seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tens então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe disse: não, para que, ao colher o joio, não arranque também o trigo com ele. Deixe crescer ambos juntos até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai os molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Vamos parar no joio do trigo, que é uma coisa que eu... Por que eu iniciei falando que, gente, lê a Bíblia para você? Que a nossa tendência a olhar o joio e o trigo é olhar com desconfiança para esse irmão que está do seu lado agora. Aqui, isso aqui é um broto de joio. E se você gosta desse irmão, você não vai olhar para esse irmão, mas você vai pensar em alguém. Na atualidade, né, alguns irmãos às vezes saem da comunidade e o joio foi embora. Bom, é o nosso irmão na mesma. O nosso irmão, porque se você partir do pressuposto de que Jesus uma vez falou que a terra somos nós, o joio e o trigo são pensamentos diabólicos e celestiais. E aí sim, o inimigo semeia o joio enquanto você dorme. Porque dormir descansado te dá paz. Mas se você dorme como dormiu Jonas, você está dormente. Então você precisa
ter as escrituras dentro de você para você entender o que é isso que está acontecendo. O que está acontecendo aqui? Meu Deus, o que está acontecendo aqui? O Senhor falou comigo, irmão, nesse texto, falando que você pensa que o joio é seu irmão, ou o joio é aquele que não concorda plenamente, ou não está com você. O joio não é ele, não. Ele tem que lutar com o joio dentro dele. Você tem que lutar com o joio dentro de você. Que são pensamentos que vêm roubar aquilo que Deus desenhou para você. No caso de João Batista, irmãos, ele teve uma semente de joio. A dúvida. O diabo foi lá e colocou dentro dele o quê? Olha, vai lá e pergunta se ele é quem ele disse que era mesmo. E os discípulos dele foram lá e perguntaram a Jesus. Jesus não respondeu palavra, mas devolveu, né? Fala para ele que eu estou fazendo tudo que ele disse que eu ia fazer. Então, joio é aquilo que entra, irmãos, que rouba a nossa fé, que de repente você está olhando para você e não está se reconhecendo. É aquilo que rouba a nutrição de dentro de você. Porque, irmãos, antes de você nutrir as pessoas, você tem que garantir que a sua vida não é só feita de palha. Porque o joio e o trigo têm uma semelhança brutal. O joio e o trigo é aquele que está perito no rito, mas não tem mais graça dentro dele. O joio é aquele que sabe citar versículos, mas não tem uma vida transformada. O joio é aquele que consegue fazer coisas para Deus e até que provoca a admiração de pessoas até para ele, mas Cristo está olhando e falando, está vazio, não tem nada aí dentro, não tem mantimento, não tem sustento dentro dessa pessoa. O joio é a mesma parábola da figueira, que carregando uma aparência, quando se aproxima não tem os frutos, porque, irmãos, não é a beleza que chamou a atenção de Jesus. A Bíblia fala em Isaías 53 que quando olhavam para ele, não viam formosura, ele era como um galho retorcido. Eu sei que alguns de vocês são igual galho retorcido ainda. Já é um bom começo, que Jesus também era assim. Às vezes não tem formosura, né? Mas tudo bem, não é isso que eu quero pregar. Eu só quero falar que a aparência, a dinâmica, ou falar bem, ou ter uma boa homilética, ser uma pessoa eloquente, e ser uma pessoa dinâmica, irmãos, isso tudo não tem valor nenhum se o caráter de Cristo não está dentro de nós. Se o caráter e a moral do Cristo está dentro de nós. Aí sim, eu vejo Jesus me empurrando para a maturidade. E não há nada, uma formação melhor do que ser empurrado para a maturidade. É que você tendo que perdoar, amar, dar mais uma chance, ir de novo, e ter um coração livre, pronto para sofrer tudo de novo. Isso é Cristo, irmão. No final, acho que Cristo só está só permite que algumas coisas aconteçam com a gente, só para amadurecer a gente. A gente não pode pensar mais no quão falho foi o nosso irmão, mas pensar em quão falho eu fui responder isso. Por que eu não respondi isso como Cristo quer que eu responda? Por que eu não dei a outra face? Por que eu não me calei nesse momento? Por que eu não me falei nesse momento? Por que eu não abracei mais? Por que eu não amei mais? Por que eu não me preocupei mais? Por que eu não cuidei mais? Por quê? Ou seja, é tudo o que a outra pessoa não fez. Às vezes eu vejo alguém que está entrando em divórcio, e aí a pessoa que está entrando em divórcio é tudo outro cônjuge. Ah, que ele faz isso. Ah, que ela deixou de fazer aquilo. Ah, que ninguém chega falando, eu fiz tudo errado no meu matrimônio, eu deixei de respeitar, deixei de amar. As pessoas, elas tentam justificar, e pessoas que são bons de desculpa, irmão, são ruins de arrependimento. Pessoas que toda hora quando você vai dar um ensinamento, ela repulsa e revira algumas coisas e tenta sair grandão daquela situação, só demonstra que não foi transformado. No contrário de que Davi foi para nós um exemplo em que Deus
pega o nome dele e coloca lá em cima, mesmo sendo um homem tão, em alguns momentos, tendo uma malignidade, foi mal, fez algumas coisas perversas, mas ele não ficou naquele lugar, irmão. O que promove Deus a continuar falando de Davi, que ele era rápido em se arrepender, quando ele tinha quando ele despertava da sua maldade, ele corria, jogava, dar um picuda na coroa, rasgava a veste. Ele não queria saber de mais nada. Ele falou assim: ó, pode tirar tudo, só não faça de mim o teu espírito. Então, é uma pessoa que amava o Senhor e nós precisamos disso. Então, essa parábola aqui veio, né, me trazendo que o joio e o trigo está dentro da gente. Todo dia tenta entrar um joio pelo seu ouvido, todo dia tenta entrar um joio pelos seus olhos, todo dia tenta entrar um joio pelos seus sentidos. Todo dia o diabo tenta fazer nascer uma coisa sem vida, sem nutrição, sem sustento. Fazendo crescer a aparência, fazendo crescer a vontade de colocar o véu na cara, para poder disfarçar aquilo que já desvaneceu. Para tentar esconder aquilo que já não está ali. Mas entrar no secreto e entrar em Deus e se debater até que Ele volte é a nossa missão, irmão. Não é à toa que a Bíblia vai falar que sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Se o coração é a terra, o joio é a má semente e o trigo é a boa semente. Ou seja, o que Cristo está querendo dizer é que o que eu estou ensinando para vocês, eu quero que alimente pessoas. O que eu estou dando para vocês, eu quero que vocês sustentem para a vida de alguém. E outras características entre o joio e o trigo. Como descobrir joio e trigo, irmãos? Eu acho que uma das coisas legais do joio e trigo é que quando o vento passa num campo de trigo, o trigo inverna. Igual a palmeira, né? Igual a palmeira lá no Salmo, nas palmeiras lá que acontece quando ele sai do êxodo, eles encontram a palmeira aqui. Porque a palmeira tem esse efeito, ela é inverno, mas quando o vento passa, ela volta para o seu lugar. Sabe o que isso quer dizer? Resiliência. Sabe o que te torna trigo? Porque eu não consigo ver o que está aí dentro, só o Senhor sabe com seus anjos se ele deixou no final. Gente, coloca daqui, ó. Nós estamos aqui quase 15 pessoas. Mas vamos pensar, eu não consigo saber o que vai dentro do seu coração. Nem vocês dentro do meu. O único que sabe disso é quem plantou. Ele sabe que ele plantou, mas ele sabe o que está dando. Eu plantei isso, mas está dando aquilo. E ele guardou isso para onde? No final. Agora a nossa luta todo dia, falar, cara, eu não posso ser o joio, cara, não posso. Irmãos, eu não posso ser o joio. Eu não posso, no final, ser reservado para mim, ser amarrado e morrer, ser lançado num lugar que não é o lugar que eu quero estar. Eu quero estar com o meu Senhor, mas se eu quero estar com o meu Senhor, eu preciso começar a praticar as obras que meu Senhor quer que eu pratique. E essas obras estão relacionadas a um caráter, a imagem do seu caráter, a semelhança do seu caráter, a imagem da sua moral, que é o homem criado em Deus, que é criado em verdade, justiça e santidade, que tem que todo dia ser nutrido, cultivado, protegido. Você não pode dormir nesse assunto da sua fé. Você não pode dormir fora de hora, deixando o seu campo desguarnecido para o diabo semear porcaria dentro da nossa mente, que entrou na mente, desce para o coração, aí começa o quê? Aquele inseto começa a se multiplicar. O que é uma praga, irmãos? Praga é uma coisa que consegue se multiplicar de maneira exponencialmente. De maneira exponencial. Por exemplo, ali, de repente está infestado. É isso que a gente precisa entender. E, irmãos, qual é a sua situação? Hoje, você está mais para joio ou você é o trigo que Deus semeou? Você é o joio que o inimigo semeou ou você é o trigo que Cristo semeou? Eu sei que essa linguagem tem que ser prática. Irmãos, nós não podemos mais andar em mensagens cheio de misticismo e trazendo um lúdico, né? Fugindo das escrituras. Não, a mensagem era prática. Pense aí. Alguém dormiu? Cuidado, pode não ter semeado joio. E aí sim,
Pode ter sido semeado joio por uma pessoa, mas o inimigo é um inimigo espiritual. Então, o nosso inimigo não é a pessoa. Nosso inimigo, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades. Como saber isso? Irmão, só tem como você saber disso estando cheio de Cristo, cheio do fruto do Espírito, entre os quais o principal que o crente precisa ter é o discernimento. Ele contrapor aquele pensamento de joio, irmãos. Aquele pensamento vazio de justiça. Aquele pensamento vazio de verdade. Aquele pensamento vazio de amor. Aquele pensamento vazio de perdão. Porque qualquer coisa que você manifestar para a vida do seu irmão é quem você é. Por isso que Cristo falou, Judas, você é meu amigo. E é porque quem ele era, eu sou assim. Você pode ser desse jeito, mas eu sou assim. Então, nós precisamos lutar, batalhar, para que a gente possa ter nutrição para as pessoas que estão à nossa volta. Porque se a gente é semelhante a todo mundo, irmãos, se a gente deixa os pensamentos entrar e mudar quem nós somos, mudar a natureza do que Cristo semeou. Porque vamos cá para nós, só os servos e o Senhor sabem o que é joio e o que é trigo. Porque só quem tem um conhecimento técnico, né? E ele fala, deixar ele crescer junto. Por quê? Por que ele fala isso? Porque ele quer que, nessa parábola, todo mundo coloca uma interrogação na sua cabeça e fala, cara, quem eu sou nessa parábola? E se a parábola não provocou você isso, então você não está lendo direito as escrituras. Se a parábola só provoca a gente a olhar para quem é o joio, olhar, meu Deus, eu dormi, o inimigo semeou esse joio no terreno. Não, tem que ser o primeiro a ser analisado, tem que ser nós. Irmãos, o julgamento começa pela casa de Deus. Vai começar pelo altar, vai passar pelos líderes eclesiásticos da igreja, no caso, pastores, presbíteros, diáconos e vocação. Os evangelistas, a eclésia. Depois ela vai dar uma passeio, irmãos, dentro da membresia, né, dos irmãos. Aí vai passar pelo maduro, vai indo conforme o entendimento de cada um, até aquele que se converteu no dia anterior. Se converteu no dia anterior, entendeu um versículo e não estiver praticando, amigo. Deus sempre vai cobrar aquilo que você entendeu, aquilo que Ele forneceu para você. E aí nós temos que lutar contra isso. Os servos perguntaram assim, mas você não semeou uma boa semente? Dando a entender, irmãos, que algumas coisas começam corretas, mas no meio do caminho perde a essência. Algumas coisas a gente começa bem, mas acaba mal. Pastor, mas como você pode me dar um exemplo de irmãos melhores que Salomão? Salomão, quando ele inicia e faz uma oração, amigo, ó, como diz, ó, uma oração maravilhosa. Ele atingiu o Senhor, falando, esse povo é grande demais, eu sou pequeno demais, é o seu povo. Como eu vou cuidar desse grande povo? Esse povo que é seu. Me dê sabedoria para poder cuidar do seu povo, Deus. Opa, faz todo sentido isso, hein? Gostei. Então, por que você não pediu riqueza, honra? Eu vou te dar essa sabedoria que você quer, riqueza, honra e glória que não dei para nenhum homem antes de você, nem depois de você. Ah, que arranque. Beleza. Que arranque, irmãos. Arrancou como trigo, irmão. Mas termina como joio. Meu Deus, irmão. Arrancou como trigo, termina como joio. Irmãos, algumas pessoas, para falar de Salomão, mostra que na galeria dos heróis da fé de Romanos 11, 12, 11, Hebreus 11, ele não está citado. Então, irmãos, eu e você aqui ainda estamos lutando para ser o trigo que Deus espera encontrar. E toda vez que você é esse trigo, você não se alimenta de você, você alimenta dos outros. Quem está se alimentando da justiça, da verdade,
da integridade, da honestidade, da virtude, da pureza, das coisas louváveis que saem de você. O seu homem é o homem do céu ou o homem da terra? Porque a lista do homem da terra está lá em Timóteo capítulo 2. Os homens seriam amantes de si mesmos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus. Não respeitam a autoridade. E tem uma lista terrível da terra, mas tem uma lista do céu. E aí, quem nós somos aqui? Porque Cristo todo dia está nos dando uma oportunidade de a gente entender quem nós somos nele. Não, ele dá uma ordem aos seus anjos e fala, não, para que ao colher o joio, não arranque também o trigo com ele. Deixa crescer junto, está tudo bem. Porque eu acredito que nessa parábola o Senhor quer que todos nós fiquemos com aquilo, como diz o ditado, uma pulga atrás da orelha, para poder analisar as nossas próprias vidas. Mas a gente ama analisar a vida dos outros através da leitura que a gente está fazendo para nós. Eu sei que às vezes eu tenho que fazer a partilha e tenho que levar a igreja coletiva, mas uma coisa que eu tenho pavor é mandar recado. Se eu tiver um recado para você, eu vou te chamar num canto e vou falar, meu filho, olha, o que está acontecendo? Preciso de alguma ajuda? Estou entendendo, estou vendo, estou percebendo. E, sinceramente, vamos cá para nós. Pensar aqui. Tem vez que alguém me conta alguma coisa que eu já sei, estou vendo, me conta o sonho, mas você me orienta. Nem conta, só ora. Porque não vai aceitar, não vai ouvir bem isso. Não vai ouvir bem isso. Você está vendo, mas não vai ouvir bem. Então, Senhor, por que você me deu? Eu dei para você orar. Para você se preocupar, para você ser o bom samaritano na vida desse irmão. O bom samaritano que às vezes ele nem vai crescer, porque às vezes o cara está lá quase insistindo, quase fazendo a besteira, de repente ele acorda um dia, ele fala, não, eu vou lutar contra isso. Nem sabe, alguém estava intercedendo, lutando com os demônios, arrancando o joio, proibindo, secando o joio não ser semeado no seu coração, e a palavra, a oração, a intercessão, colidindo com demônios, para que a gente possa viver. Então, queria deixar essa reflexão para você hoje. Quando a gente vê aqui a parábola, também tem uma coisa aqui importante, né? Que Deus, ele vai batizar com fogo. Nós falamos isso. O batismo com fogo é para revelar caráter. O batismo com fogo, irmãos, não é mais poder, um poder mais excelente do que o Espírito Santo. O batismo com fogo é para queimar as impurezas, é para queimar o orgulho, queimar a mentira e limpar a fornicação do meio de nós. O fogo, nossa, eu fui batizado com o fogo, então significa que o seu caráter está mais aperfeiçoado. Porque Deus vai queimar tudo que é palha. Deus vai queimar tudo que é palha. Então, esse batismo que a gente às vezes não entende é Deus queimando a escória. Porque pensando que joio é escória, é aquilo que compete com o verdadeiro. Então, Deus, com o batismo de fogo, lá que João falou, ele vai queimar aquilo que compete com Deus. E hoje, eu peço que a gente sofra um batismo com fogo. Porque o batismo com o Espírito Santo te alegra, mas o batismo com fogo queima a imundície, retira a escória e separa a gente daquilo que é imundo. E eu oro nessa manhã, Senhor Jesus, para que o Senhor possa promover hoje, Senhor, um superaquecimento, nos coloque em alta temperatura, para que essa temperatura separe, Senhor, a escória dos nossos corações. Para que essa temperatura, esse batismo com fogo, arranque os metais que não são preciosos, Senhor. Arranque a sujeira, Pai. Derrete a sujeira. Para que esse batismo com fogo queime a palha, Senhor. Queime as coisas que são aparentes, Senhor. E revela as que são verdadeiras, Pai.
Pai, nós oramos, Pai, para que o Senhor possa promover mais sustento e menos aparência nas nossas vidas diárias, no nosso trabalho, escola, em qualquer lugar que a gente estiver. Senhor, em que a gente possa sofrer um batismo de entendimento e não ler a Bíblia para os outros, mas ler a Bíblia para nós, para transformar as nossas vidas. E a partir desse lugar de transformação, que o Senhor possa, em nome de Jesus, promover, Senhor, promover transformação em tudo aquilo em nossa volta, com uma boa influência que o Senhor tem nos feito ser nessa cidade ou em qualquer lugar que a gente estiver. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que aquilo que está vazio em nós venha ser de novo, Senhor, cheio. Se eu estou oco, Pai, se me falta sustento, se eu sou apenas uma palha seca, porque, Senhor, o joio, ele quebra quando o vento passa, Senhor. Não nos deixe quebrar diante desse tratar de Deus, mas que a gente possa ter, Senhor, a capacidade de, Senhor, ser resiliente, de envergar diante, Senhor, das tribulações, mas que isso venha promover, Senhor, um filho, Senhor, em ordem, um filho sem história, um filho sem estar oco, sem ser vazio, Pai, que promove sustento para a cidade, que tem uma mensagem, que tem uma palavra, que tem uma família, Senhor, bem orientada, guardada, debaixo dos mandamentos, seguindo os seus planos, Pai. Eu oro, Pai, para que isso seja uma verdade em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.